Dando continuidade à história, Segredos, escrito por Américo Simões. Capítulo 8. Manhã do dia seguinte. Enquanto os empregados cuidavam da lavoura, sob os olhos atentos de Bes e Radamés, outros funcionários providenciavam carne e legumes para as refeições. Foi no meio da tarde que Raji e Natifa se esbarraram em um canto da casa, aparentemente sem querer. Natifa! Exclamou o rapaz, parecendo feliz por revê-la. A moça, de tão surpresa pelo encontro, nada respondeu. Tampouco soube o que fazer naquele instante. Raji então se aproximou dela e disse, mirando fundo os seus olhos bonitos: Desde que chegamos aqui, você tem me evitado, Natifa. Por quê? A moça continuou sem ação. Natifa, você é o único elo com o meu passado, explicou Raji com um certo orgulho. Com você, eu me sinto menos só nesse lugar tão desconhecido quanto as pessoas que me cercam. Finalmente ela se pronunciou. Foi você quem escolheu vir para cá, Raji. Sabia muito bem desde o início que seria uma árdua adaptação. O que me deu forças para enfrentar o total desconhecido foi você, Natifa. Fale baixo, ninguém daqui pode saber que já nos conhecíamos antes de você se casar com a minha sogra. Por que você tem tanto medo que descubram? Porque o meu marido é capaz de matá-lo se souber. Ele já não o tolera por você ter se tornado o marido da mãe dele. E se souber que eu não quero nem pensar. Natifa se interrompeu ao ouvir a voz de Bes suando atrás dela. Natifa? A mulher estremeceu e Raji, para evitar conflitos, afastou-se. Bes, analisando o semblante da esposa, se aproximou dela e perguntou: O que está havendo aqui, Natifa? Nada não, Bes. O que aquele sujeito queria com você? Palavras costumeiras. Não a quero perto dele, tampouco ele perto de você, Natifa. Compreendeu? Sim, Bes, claro que sim. Eu abomino esse sujeito. Maldito o dia em que ele cruzou o caminho de minha mãe. Bes suspirou contrariado e completou ainda mais enraivecido. Você estava lá, Natifa. Viu quando isso aconteceu. Deveria ter afastado Necbet desse pulha. Eu já expliquei a você anteriormente, Bes. A sua mãe ficou encantada por Raji. Mesmo assim, você deveria tê-la afastado dele. De que adiantaria? O que muitas mulheres gostam mesmo é de flertar com o perigo. A frase soou estranha aos ouvidos de Bes, mas ele naquele instante não se interessou em saber por quê. Esse Raji parece ter o dom de me irritar. Radamés pode tê-lo aprovado. Kissa e Halina também. Eu não. Não o engulo. Acho que nunca o farei. Sem mais, ele envolveu a esposa em seus braços e a beijou na testa. Nesse instante, os olhos de Natifa brilharam, transparecendo a luz do mistério que envolvia todo o Egito da época. Minutos depois, Kissa encontrava Naila pensativa. Titia, chamou ela, delicadamente para não assustar. Mesmo assim, seu chamado assustou a mulher, que levou a mão ao peito devido à repentina chegada da moça. Kissa? Olá, a senhora me parece preocupada. O que há? Naila bufou. Eu estava aqui novamente pensando em Raji. Eu não consigo parar de pensar no que a sua vinda para essa família pode nos causar. Raji é tão boa gente, titia. É amoroso com as crianças e com todos. Mesmo assim, ele não me convence. Ora, titia, ouça-me, Kissa. A princípio eu pensei que Raji se casara com a sua mãe para poder sair da miséria, já que ele era praticamente um mendigo. Mas de um tempo para cá eu comecei a achar que o interesse dele com o casamento foi outro.
Foi para ter motivos de sobra para vir para cá, atrás de alguma coisa ou de alguém. Alguém quem, titia? Ele não conhecia nenhum de nós antes de se mudar para cá. É o que parece, mas a única pessoa que poderia conhecê-lo é Natifa. Sim, Kissa, ela mesma, pois também morou em Tebas. Mas seria coincidência demais, argumentou Kissa, rindo da suposição. Ou não. Vamos supor que Raji soube de alguma forma que a sua mãe era sogra de Natifa e presumiu que se casando com ela poderia ficar ao lado de Natifa como antes. Mas titia, por que Raji se submeteria a tudo isso para poder ficar tão próximo de Natifa? Ora, Kissa, eu preciso mesmo lhe responder. A senhora está sugerindo que, sim, Raji a ama. O casamento dele com Necbete foi também uma forma de afrontar Natifa, que também o amou no passado ou ainda o ama. Mas tudo isso não passa de uma suposição da senhora, concorda? Não sabemos se é verdade. Eu estou quase certa de que é. Se é, por que Natifa se manteve calada até então? Por motivos óbvios, Kissa. Se todos souberem da verdade, a revolta será geral, especialmente por parte de Bess e de Necbete. Então é melhor ficarmos quietas, tia Naila, pois se a suposição da senhora vier à tona, poderemos complicar as coisas entre nós, ainda mais se for infundada. Mas eu preciso saber se é verdade ou não, e farei isso o quanto antes. Minutos depois, Naila conversava a sós com Natifa, num lugar discreto e solitário. Natifa, eu vou lhe ser direta e espero que também seja comigo. A moça ficou visivelmente apreensiva. Você e Raji já se conheciam antes dele vir para cá? Diante do assombro na face da jovem, Naila insistiu. Responda-me, por favor. Pedi-lhe para ser direta. Natifa hesitou, suspirou e, por fim, confirmou. Sim, tia Naila. Eu e Raji já nos conhecíamos antes de ele se casar com Necbete. Eu conheci Raji muito antes de me casar com Bess, quando ele era ainda um garoto de rua. Vivia a brincar com seu irmão na rua onde o meu pai tem o seu comércio. Por pena, papai e o meu tio davam-lhe de comer e beber, a Raji e a seu irmão. Tempos depois, empregaram Raji na loja. O irmão dele também trabalhou conosco, mas por um curto período de tempo não podia deixar a mãe sozinha, que na ocasião andava muito doente. Foi assim que eu e Raji nos aproximamos e acabamos nos apaixonando um pelo outro. Então eu conheci o Bess, e o resto a senhora já sabe. Bess, inclusive, também cruzou com Raji certa vez na loja de papai, mas não se recorda. E é melhor mesmo que não se recorde, para não criar minhocas na cabeça. Você tem razão, Natifa, toda razão. Sim, Bess, ciumento como ele é, pode vir a pensar besteira a meu respeito com o Raji. Pensar até que ele se casou com Necbete só para poder vir morar aqui e, com isso, permanecer ao meu lado, sobre o mesmo teto. Por isso eu guardei segredo e eu espero que a senhora faça o mesmo por mim, por Bess, por Canope e pelo filho que eu gero em meu ventre, para o bem de Necbete também. Está bem, Natifa, farei o que me pede. Obrigada. Mas me diga, também com extrema sinceridade, você acha que a sua suposição a respeito de Raji pode estar certa? A senhora diz de ele ter se casado com Necbete só para poder ficar perto de você porque ainda ama? A moça se arrepiou a olhos vistos. Bem, não, eu acho que não. Ele não seria louco a esse ponto. Eu sempre ouvi dizer que por amor vale tudo. Ele me amava sim, muito, sofreu um bocado com nosso rompimento, mas
Não, ele não faria isso. Uma breve pausa e ela acrescentou: confesso à senhora que não gostei nem um pouco de saber que Raji iria se casar com Necbet. Tem sido difícil para mim, como para todos, lidar com essa realidade. Eu faço ideia. Bess é tudo o que eu tenho. Ele, Canop e o filho que eu gero no meu ventre. Os três são o que há de mais precioso na minha vida. Eu entendo. Só mais uma pergunta. Você não sente realmente mais nada por ele? Natifa novamente estremeceu. Não, titia, é lógico que não. O que eu sentia por ele, na verdade, era mais pena do que propriamente amor. Ele fora sempre tão pobrezinho, tão sem ninguém. Entendo, murmurou Naila, olhos atentos à moça. Ele sim, era louco por mim, completamente apaixonado, mas eu... Natifa não pôde continuar. Canop começou a chorar nesse instante, exigindo a atenção da mãe. Rapidamente a moça seguiu para o seu quarto, deixando Naila parada no mesmo local. Por quase 5 minutos. Precisava falar com Raji e por isso ela partiu à sua procura, mas ele não se encontrava na casa. Procurou por todos os cômodos e nada dele. Nem com Halima ele se encontrava nessa hora. Parecia ter se evaporado. Por onde andaria? Impertigou-se Naila, tomada de súbita cisma. Já era tarde quando Raji voltou para casa agitado ou contrariado com alguma coisa. Suava em profusão e se assustou um bocado ao ser surpreendido por Naila, que teve a nítida impressão, naquele instante, de que o rapaz escondia alguma coisa ou estivera fazendo algo indevido longe dali. Raji, disse ela com transparência e ansiedade na voz, eu preciso falar a sós com você. Ele, sorrindo amarelo para ela, respondeu prontamente. Pois não, dona Naila, sou todo ouvidos. Naila foi direta. Soube há pouco que você e Natifa já se conheciam de Tebas e isso não é nada bom. Adquirindo um tom mais preciso, o sujeito se defendeu. Por que não é bom, dona Naila? A mulher lhe apresentou os seus motivos e ele, rindo, respondeu. Nossa! Se Bess ficaria enciumado só pelo fato de eu e Natifa já nos conhecermos desde criança, imagine só se soubesse que, por um tempo, eu e ela nos amamos mutuamente. É isso mesmo que a senhora ouviu, dona Naila. Natifa me amou da mesma forma que eu a amei, com a mesma intensidade. Foi mesmo uma paixão recíproca, linda, intensa e sincera. Então ela conheceu Bess e preferiu ele a mim, por ser certamente filho de pai rico, o que possibilitaria um futuro próspero para ela e os filhos. Sendo eu praticamente um mendigo, que futuro eu poderia lhe dar? Ele parecia falar com sinceridade. Mas o que houve entre mim e Natifa já passou. Eu não quero mais nada com ela, nem ela comigo. Natifa agora é do Bess e eu de Necbet. Será assim até que a morte nos separe. Você realmente não sente mais nada por ela, Raji? Não. Mesmo? É lógico que sim. Mas foi muita coincidência você ter se interessado justamente pela sogra dela. Foi coincidência, e daí? E daí? Naila estudou bem atentamente os olhos do rapaz que pareciam brilhar naquele instante, como se duas chamas tivessem sido acesas no fundo de cada globo ocular. Algo se agitava em seu cérebro. Percebeu ela, também querendo muito descobrir o que seria. Terminou? Já posso ir? A voz dele soou impaciente e ríspida, atípica ao que todos ali estavam acostumados. Nem bem ela fez que sim com a cabeça, segurou o jovem pelo braço e disse com notória autoridade. Meu rapaz, ouça novamente o meu conselho. O conselho de quem tem boa experiência com a vida, pelo menos muito mais do que você.
Vá embora daqui. Por que a senhora insiste nisso? Que mal fiz eu? O seu mal foi se casar com Necbeth. E isso é mal? Eu a amo. Ainda que isso seja verdade, vá embora daqui enquanto é tempo. A senhora ainda não me respondeu por quê. Porque eu pressinto que algo de muito grave possa lhe acontecer se você permanecer nessa casa. Ouça o meu conselho, para o seu próprio bem. Parta enquanto há tempo. Não irei. Eu sinto muito. O meu lar agora é aqui. Eu pertenço a essa família e eles terão que me aceitar como parte dela. Nem Raji e nem Naila notaram a presença de Bess parada a poucos metros de onde se encontravam. Natifa e Raji, murmurou ele desnorteado. Foi bem no momento em que a Munete voltava para o pátio, depois de ter posto os filhos para dormir, que ela avistou o cunhado vermelho e trêmulo. Bess? Agitou-se ela, preocupando-se com ele. O que houve? Está passando mal? Os olhos dele, avermelhados e lagrimejantes de raiva, assustaram-na. Natifa! Balbuciou ele com a voz entrevada de ódio. Natifa e Raji. Imediatamente o horror tomou conta da face de Amunete. Foi isso que você disse naquela tarde. Continuou Bess enraivecido. Eu ouvi, mas eu não quis acreditar. De tão receosa de que eu a tivesse ouvido, você quase desmaiou. Você sabia do envolvimento dos dois no passado? Sabia e não me disse nada. Eu descobri sem querer, Bess. Foi naquele mesmo dia, minutos antes de você me encontrar. Mas abrande o seu coração, meu cunhado. Natifa o ama de paixão. Raji e ela pertencem ao passado. Ela agora é só sua. Ele soltou um grunhido assustador e por um minuto a Munete pensou que ele morreria bem ali na sua frente, acometido de um mal súbito. Isso não vai ficar assim, não vai. Explodiu Bess, parecendo recuperar as forças. Diante da balbúrdia, Radamés correu para lá. Falem baixo, assim vocês acordam as crianças. O que está havendo? Necbeth e Kissa chegaram a seguir. Bess, o que houve? Assustou-se Necbeth ao ver o filho vermelho e irado. O que houve? Respondeu o rapaz furioso. Eu vou lhe contar o que houve, mamãe. Seu marido, esse... Ele não conseguiu completar a frase. Saltou sobre Raji, que nem teve tempo de se defender. Foi preciso Radamés segurar o irmão antes que ele esmurrasse impiedosamente o rapaz. Acalme-se, Bess, acalme-se. Bess se debatia, tentando se livrar dos braços do irmão, que o segurava com toda a força. Esse sujeito! Gritou Bess, ensandecido. Esse sujeito que você chama de marido, minha mãe. Já conhecia Natifa antes de se casar com a senhora. Conhecia? Necbeth também se surpreendeu com o fato. Sim, e haviam se apaixonado um pelo outro no passado. Não diga tolices, Bess, retrucou Necbeth aflita. Isso não passa de uma sandice da sua parte. Sandice? Minha? Bess riu irônico. Raji, recomposto do susto levado há pouco, finalmente se pronunciou diante dos fatos. Necbeth, meu amor, eu e Natifa de fato já nos conhecíamos de Tebas, mas isso foi antes, bem antes. E por que você não contou isso para nós? Inflamou-se Radamés, também chocado com a notícia. Para evitar que pensassem exatamente o que estão pensando de mim e dela nesse momento. Eu não sabia, eu juro que não sabia que Necbeth era sogra de Natifa. Foi uma coincidência, coisa do acaso. Se Natifa tomou parte dessa farsa, estourou Bess novamente. Ela me paga por ter me feito de bobo.
Foi Naila quem se manifestou a seguir. Acalme seu coração, Bess. Sua mulher está grávida, esqueceu-se? Na gravidez anterior, ela perdeu o bebê por causa do baque que teve com a morte do seu pai. Outro baque agora poderá lhe ser fatal. A Munete também deu o seu parecer. Tia Naila tem razão, Bess. Ouça bem o seu conselho. Todos concordaram e Bess pareceu se acalmar. Está bem, respondeu ele menos agressivo. Eu não vou confrontá-la, não agora. E voltando-se para Raji, ele o sentenciou. Quanto a você, Raji, fique longe de Natifa, bem longe, porque se eu o pegar próximo dela, eu o mato, ouviu? Mato! Sem mais, ele partiu pisando duro, respirando acelerado. Ao chegar aos seus aposentos, Natifa se surpreendeu com o estado do marido. O que houve? Perguntou ela, olhando atentamente para ele. Ouvi vozes elevadas. Algum problema? Não, não. Mentiu Bess, procurando evitar seus olhos. Mesmo? Você me parece agitado. Foi aquele Raji. Desentendi-me com ele novamente. Não o suporto. Na verdade, eu o odeio. Odeio. Acalme-se, Bess. Só então ele se voltou na direção dela e foi como na velocidade de um raio. Acalmar-me? Por quê, Natifa? Por quê? Ela baixou a cabeça e massageou o ventre, deixando-o imediatamente preocupado com ela. O que há? Algum problema? Ele se achegou a ela. Não se exalte. O bebê... Sim, o bebê. Ela procurou respirar e ele tratou de lhe servir uma caneca de água. Obrigada. Ele carinhosamente afagou-lhe os ombros e disse com ternura. Agora sou eu quem lhe peço calma, meu amor, por favor. E novamente ela respirou fundo e procurou relaxar. Bess então a abraçou e por pouco não chorou em seu ombro. Ele a amava infinitamente. De tão louco que era por ela, seria capaz de tudo para preservá-la ao seu lado, até mesmo cometer um crime por isso. Halima esperou todos se recolherem para poder falar com Raji a respeito do seu envolvimento com Natifa no passado. Espero que você fique do meu lado, Halima, adiantou-se o rapaz. Eu juro que tudo o que há de mais sagrado que foi mesmo uma tremenda coincidência eu ter me apaixonado por Necbet, sendo ela sogra de Natifa. Acredito em você, Raji. Os olhos dele brilharam comovidos. Obrigado. É tão duro quando se tenta dizer uma verdade e ninguém acredita em você. Saiba também que o meu amor por Natifa é coisa do passado. Hoje eu sou o marido da sua mãe, porque a amo. Eu sei. Agora me diga, Raji, com sinceridade, seu amor por Natifa pertence ao passado? E o dela por você? A pergunta causou espanto no rapaz. Bem, Halima, só mesmo Natifa pode lhe responder a essa pergunta com precisão. Afinal, só ela tem acesso aos seus próprios sentimentos. Eu sei, mas qual é a sua opinião a respeito? Ela ainda o ama ou não? Com sinceridade? Por favor. Não, ela não me ama mais. A resposta dele foi precisa, mas aos ouvidos da garota seu não soou como sim. Por ora, Halima optou por não se aprofundar no assunto. Despediu-se do rapaz, desejando-lhe uma ótima noite e seguiu para o seu quarto. Assim que Raji se deitou ao lado de Necbet, começou a cobri-la de beijos e elogios, abraçando-a exageradamente. Estava com saudades de você, meu amor. Por onde você andou essa tarde, Raji? Eu não o ouvi por momento algum pelos arredores da casa, perguntou ela secamente. Por aí, passeando. Sozinho? Sim. Por que eu não posso? Pode, é lógico que pode. Pensei que estivesse com Halima. Vocês andam sempre juntos?
Ah, dessa vez eu quis ir só, para espairecer um pouco. Fez bem. O tom dela chamou-lhe a atenção. O que há? Eu não consigo parar de pensar em você, Inatifa. O fato de que já se conheciam antes de você me conhecer. Desculpe-me por não ter lhe contado antes. Eu temi que pensasse mal de mim. Explique-se melhor. Assim ele fez, ao término, com a voz melosa que Necbete tanto adorava nele. Ele lhe fez um pedido. Agora sorria para mim, Necbete. Vamos, sorria. Assim ela fez e os dois se amaram apaixonadamente. Depois cada um virou para um lado e procurou dormir. No entanto, por mais que tentasse, Necbete não conseguiu, porque não parava de pensar em Ragi e Natifa juntos no passado. Seria Natifa o tipo de mulher que mais o atraía? A pergunta fez Necbete gelar. Só de pensar na nora, linda e jovial, tão bela quanto jovem, ela sentiu novamente o seu coração se apertar de ciúmes. Não poderia competir com ela, não na idade em que estava. Se ela pelo menos pudesse recuar no tempo. Uma coisa era certa naquilo tudo. Ragi se tornara o centro de sua existência, seu mundo, seu tudo. Não haveria de ser trocada por outra sob qualquer circunstância. Aquela que ousasse tirá-lo dela, haveria de se haver com ela. Ragi era o seu segundo marido, o novo amor da sua vida, e nada haveria de separá-los, senão a morte imposta pelos deuses, e num futuro bem distante. Capítulo 9. Desde a descoberta de que Ragi e Natifa já se conheciam de Tebas, Necbete passou a olhar para Natifa com olhos frios e enciumados. Passou também a esconder as rugas por meio de maquiagem pesada, na esperança de parecer mais jovem. Até mesmo os ungüentos e poções indicadas para o rejuvenescimento ela passou a utilizar, bem como as mais fina gaze de linho branca transparente para deixar o seu corpo mais magro e atraente. No pescoço, fortuna na forma de colares de ouro, cravejados de turquesa e lápis lazuli. Assim sendo, Necbete logo se transformou numa criatura frágil e artificial, emocionalmente instável e insegura. A senhora está linda, assegurou-lhe Selk certo dia. E Necbete lhe respondeu: Estou? Obrigada. Espero que Ragi também ache. Achará, com certeza. Assim espero. É tão difícil ter que se manter atraente para um jovem tão atraente. Ainda mais quando eu sei que há inúmeras mulheres tão bonitas e deslumbrantes quanto eu, ou até mais. Mas, dona Necbete, a senhora não deve se preocupar com isso, pois o seu marido só tem olhos para a senhora. E espero mesmo que sim, boa Selk. E novamente Necbete se lembrou de Natifa, do amor que um dia houve entre ela e Ragi, algo que novamente fez o seu sangue ferver de ciúmes. Diante do comportamento imaturo da irmã em relação ao marido, Naila foi-lhe falar. Necbete, minha irmã adorada, é tolice da sua parte uma mulher de 30 e poucos anos querer parecer mocinha novamente, só para agradar o seu esposo. Ninguém pode recuar no tempo, minha irmã. Se Ragi realmente se casou com você por amor, há de permanecer ao seu lado até mesmo na velhice. Você não deve também se comparar a uma mulher que tem a metade da sua idade. Se o fizer, sairá sempre perdendo e aborrecida. Seja você mesmo, aceite-se como é, torne-se real, não artificial. Mas o medo de perder Ragi para uma mulher mais jovem do que ela continuou atormentando Necbete a ponto de deixá-la cada vez mais insegura e enciumada. Nesse interim, Kissa teve uma grande surpresa. Recebeu uma carta de Farik, que foi devidamente lida por Akaran. Assim que soube do seu conteúdo, a jovem procurou sua mãe para lhe falar.
Mamãe, eu preciso lhe falar. Diga, Kissa, o que é? A resposta curta e grossa de Nekhbet fez a filha lhe perguntar. A senhora me parece tão impaciente, o que há? É por causa do tempo, Kissa. Está muito abafado e toda vez que fica assim, sinto-me mal. Sei. A resposta da mãe não convenceu a filha, que explicou sem delongas ao que vinha. Recebemos hoje uma carta de Farik. A Karan a leu para mim, pois fora endereçada a mim. Farik? O próprio. Ele me pede perdão e consentimento para voltar para cá. Nekhbet ergueu os olhos assustada. Seu pai não me perdoaria jamais se eu consentisse com a sua volta. Papai? O próprio. Ele jamais perdoou Farik por tê-la abandonado. Mas Farik agora me pede perdão e eu lhe perdoo. Mesmo assim, o seu pai não aprovaria sua volta para essa casa. Mas papai está morto. Ainda assim, Kissa. Farik não pode voltar para cá, eu sinto muito. Pois a senhora está errada. Não erga a voz para mim, Kissa. A jovem procurou se controlar. Desculpe-me. Me excedi. Kissa já ia se afastando quando se lembrou de dizer. Não se esqueça, minha mãe, de que eu tenho uma filha e que seria muito bom para ela ter um pai ao seu lado. Farik não é o pai da sua menina, Kissa. Ainda assim, poderia ser um excelente pai para ela. Bobagem! Nekhbet suspirou, denotando impaciência elevada mais uma vez. Se é tudo o que tem a me dizer, retire-se, por favor. Eu estou cansada e quero me deitar um pouco. Kissa, submissa, atendeu ao pedido da mãe e partiu. Ao se encontrar com Amunete, a jovem desabafou, contou-lhe tudo o que se passara há pouco entre ela e Nekhbet. Quem minha mãe pensa que é? Que moral tem ela para não permitir que Farik volte para essa casa e se case comigo? Ela, em menos de 3 meses após a morte do meu pai, casou-se com outro homem, um quase 20 anos mais jovem do que ela. Isso também foi traição. Fale baixo, Kissa. Se sua mãe ouve, pode se zangar. E daí? E daí que ela pode expulsá-la dessas terras. Longe daqui você será ninguém. Ela não chegaria a tanto. Se foi capaz de se casar com um moço tão jovem? Tem razão, Amunete. Todavia, eu desejo receber Farik de volta à nossa casa. Ele nada sabe sobre a filha que teve? Não. E se ele não aceitar? E se a notícia o chocá-lo? Aí é que está, Amunete. Ele me abandonou e esse é o preço que ele terá que pagar pelo que me fez. Eu quero recebê-lo aqui, maravilhosamente bem, e quando ele tiver se acomodado, contarei sobre Sagira. Aí já será tarde demais para ele voltar atrás, e se não gostar da ideia, vai provar um pouco da amargura que eu provei com a sua partida. Naila, por estar nas proximidades, pôde ouvir o pequeno diálogo entre Kissa e Amunete, e por isso foi falar a respeito com a irmã. Para mim, Nekhbet, você se opôs à volta de Farik para essa casa, não porque Imhotep tinha mágoas do sujeito por ele ter abandonado Kissa de uma hora para outra, mas por você estar contrariada e irritada. Ora, eu a conheço muito bem, Nekhbet. E por que eu estaria contrariada, Naila? Preciso mesmo dizer? O rosto da mulher endureceu. E está bem. Consentirei com que Kissa receba Farik de volta a essa casa, só para ter o gostinho de vê-lo fugir dos seus braços novamente, assim que descobrir que ela teve uma filha com um sujeito qualquer. Será mesmo? Será mesmo o quê? Que Farik vai se decepcionar com Kissa e sumir novamente só porque ela teve uma filha com um desconhecido? Nekhbet bufou. Parecia não mais saber o que dizer. Tampouco queria dizer mais alguma coisa. Após uma breve introspecção, ela voltou os olhos para a irmã e comentou. Por falar no pai de Sagira, será que Kissa realmente não sabe por onde ele anda? Ela diz que não.
Mas o pai da menina sabe onde nos encontramos? Mas para ele, tudo o que houve entre os dois não passou de uma aventura. Se não sabe que teve uma filha com Kissa, não teria por que voltar. Mesmo que saiba, que interesse teria ele pela criança? Talvez. Necbeth não soube mais o que dizer. Minutos depois, a Munete procurava Naila para lhe falar em particular. Tia Naila, chamou-lhe a moça, baixinho, para não assustar. A Munete? Atrapalho? Não, querida. Eu gostaria de falar com a senhora. Algo a preocupa? O que é? A Munete mordeu o canto dos lábios, incerta quanto ao que dizer. Por fim, suspirou fundo por 2 vezes e disse: Eu não gostaria de falar a respeito. Não, nunca, mas eu sou obrigada. Sobre o que, Amunete? O que a atemoriza tanto? Tia Naila, ouça-me, por favor. O tom da sobrinha a assustou ainda mais, especialmente o desespero que viu transparente no fundo dos seus olhos. Eu estou ouvindo, Amunete. Acalme-se. Tia Naila, deixe Necbeth se manter contra a volta de Farik para essa casa. Farik? O próprio. Por quê? Porque Imhotep não permitiria. Ele abominava Farik. Não, não, Amunete. Imhotep o admirava. Imhotep lhe queria muito bem. Sim, sim, durante um tempo, depois não. Depois? Depois do que, Amunete? Eu não posso lhe dizer. Jurei a Imhotep, por tudo o que há de mais sagrado, que jamais diria a alguém. Para mim, titia, Farik só quer voltar para essa casa porque ele deve ter sabido da morte de Imhotep. Por isso ele escreveu a carta. Por isso ele... Seja mais precisa, Amunete. Só assim eu poderei ajudá-la. Está bem, titia. Não foi Farik quem quis ir embora daqui por vontade própria, da noite para o dia. Ele foi embora porque Imhotep o expulsou. Entende agora? Naila estava de boca aberta. Não pode ser, mas é. Por qual motivo? Eu não posso lhe dizer. Prometi a Imhotep que jamais falaria. Por isso, Imhotep aceitou tão bem a gravidez de Kissa, na esperança de que, com a filha ao seu lado, Kissa se esqueceria de Farik para sempre. Seria como uma compensação. Amunete, se eu não a conhecesse bem, eu diria que você está delirando. Mas, pelo seu desespero, eu sei que fala a verdade. Agora calme-se e me conte exatamente o que houve. Amunete abaixou a cabeça e chorou. Naila então a encaminhou para um lugar onde pudesse conversar tranquilamente. Quando lá, depois de se certificarem de que não havia ninguém por perto, Amunete desabafou entre as lágrimas. Radamés não sabe do que você sabe, certo? Questionou Naila quando a moça terminou sua narrativa. Não, e nunca saberá. Há algo mais que você não tenha me contado? Algo que por acaso você tenha se esquecido? Não, tia Naila, é só. Só queria confirmar. A mulher novamente estudou os olhos da moça com profunda atenção e disse: Venha, vamos voltar para casa. Assim fizeram as duas, só que, por mais que tivessem ficado atentas, não perceberam a aproximação de um dos membros da família, enquanto Amunete revelava à tia o que até então só ela e Imhotep sabiam a respeito de Farik. Ragi, por ter saído para dar a sua volta habitual antes de se recolher, ouvira todo o desabafo da moça, e agora ele também estava tão impressionado quanto Naila com o que descobriu. No dia seguinte, ao pegar Naila pedindo para Necbeth revogar a sua decisão de aceitar Farik de volta àquela casa, Kissa ficou furiosa. Por que está fazendo isso comigo, titia? Naila, pega de surpresa, ficou temporariamente sem ação. A senhora não quer a minha felicidade, é isso?
Não quer a minha, nem a de ninguém dessa casa, porque inveja a todos, especialmente as mulheres que se casaram, algo que a senhora nunca conseguiu, nem sequer em sonho. Kissa! Tentou se defender Naila, mas a jovem não lhe permitiu. Eu sempre a tratei muito bem, fui sempre paciente e generosa com a senhora. Eu também fui com você, Kissa. Com você, com seus irmãos e os filhos de todos vocês. Então pare de falar mal de Farik. Aceitamo-lo de volta a essa casa e de bom grado, da mesma forma que recebemos Raji e os demais agregados. Kissa! Naquele instante, Naila sentiu sua garganta se apertar de vontade de contar à sobrinha o verdadeiro motivo para ela se opor à volta de Farik para aquela casa. Sem mais, Kissa partiu dali, rompendo-se em lágrimas e deixando Necbete e Naila novamente sem ação. Capítulo 10. Raji estava pasma com a reação de Kissa. Jamais pensou que uma jovem como ela, que sempre se mostrara tão equilibrada, pudesse perder a compostura daquela forma. Minutos depois, ele comentava com Halima a respeito. Você conheceu Farik e não conheceu Halima? Sim. O que achava dele? Um bom sujeito. Meu pai confiava nele plenamente. Kissa também. Ela era extremamente apaixonada por ele. Ainda é. Uma pena que ele tenha partido sem sequer lhe dizer adeus. Foi muito deselegante da parte dele ter feito isso com ela. Kissa ficou devastada, dava pena de ver. Vocês nunca souberam exatamente por que ele foi embora de uma hora para outra? Sem ter nem porquê? Não. Partiu antes do dia amanhecer, sem se despedir de nenhum de nós, sequer do meu pai que tanto o estimava. Todos ficaram espantados com a sua atitude. Pobre Kissa. Sim, não deve ter sido fácil para ela, nunca é. Acho que não há nada pior do que amar uma pessoa e ela simplesmente, de uma hora para outra, não querer mais nada com você. Halima, surpresa com as suas palavras, comentou, olhando com redobrada atenção para ele. Você fala de um jeito... É. Mudando o tom e a expressão, Raji, sorridente, disse. Venha, vamos dar uma volta por aí. O clima nessa casa está péssimo. Você tem razão, vamos sim. Pelo meio do caminho, Raji sugeriu à jovem que parasse um pouco sobre a sombra dos coqueiros para descansarem. Foi então que ele, muito carinhosamente, disse: É sempre tão bom estar em sua companhia, Halima. O meu dia ganha outro significado toda vez que eu me encontro com você. É como se você tivesse o poder de aliviar o calor que se abate sobre o Egito. Ela muito timidamente sorriu para ele que tomou-lhe a mão direita e a levou até o seu peito na altura do coração. Ouça, disse ele mirando fundo em seus olhos. Está disparado por sua causa. Por minha causa? Sim, Halima, por sua causa. A garota tentou lutar contra o desejo de massagear o seu mamilo e não conseguiu. Quando deu por si, já havia feito. Raji então sorriu para ela, um dos seus sorrisos lindos de fazê-la perder o fôlego, o que a deixou ainda mais atraída por ele. Ao querer beijá-lo, Halima recuou assustada e subitamente afastou-se dele a passos ligeiros, sem se atrever a olhar para trás. Correu por entre as moitas para um lugar onde pudesse se recompor, fazer com que o seu coração voltasse a bater no ritmo certo. Ao adentrar a sua morada, parou, escorou-se contra a parede e procurou respirar fundo para se acalmar. Ao ver a filha naquele estado deplorável, Necbete foi até ela, tocou-lhe de leve no braço, despertando-a do que parecia ser um transe. Ao ver a mãe bem diante dela, Halima estremeceu. Filha, o que houve? Oh, mamãe, abrace-me, por favor. E a mãe atendeu ao pedido da filha, que tentou evitar chorar na sua frente, mas as lágrimas foram mais fortes do que a sua determinação. O que deu em você, meu amor?
Quis saber Nekhbet assim que voltou a encarar a filha. Medo. Medo? Sim, mamãe, muito medo. De quê, minha filha? De que eu jamais possa ser feliz ao lado de um homem. Nekhbet relaxou. Acalme-se, minha querida. O seu homem há de chegar e com ele você há de ser muito feliz. Sim, quando esse momento vier, você se lembrará de minhas palavras, acredite. A jovem mordeu os lábios, sentindo novamente o seu peito se apertar de culpa e remorso por ter feito o que fez com o segundo marido de sua mãe, naquela tarde tão despretensiosa. Ao anoitecer, Halima se recolheu mais cedo em seu quarto para não ter que encarar os seus familiares. Receava de que descobrissem por meio do seu olhar o que havia se passado entre ela e Raji naquele dia. Então, para o seu total espanto e surpresa, Raji invadiu seu quarto com toda a sua magnitude. Você? Espantou-se ela, enrijecendo o corpo todo. Eu precisava vê-la, Halima. Não dormiria tranquilo se não falasse com você, olhos nos olhos. Sua reação essa tarde me assustou um bocado. Eu não quero vê-la longe de mim. Eu não quero que nada nos distancie, entendeu? Eu já lhe disse que de todos dessa casa é de você quem eu mais gosto e em quem mais eu confio. Por isso, nos olhos dela brilharam lágrimas que ele muito gentilmente enxugou com a ponta dos dedos. Promete que não vai se distanciar de mim? Diante da sua imprevista incerteza, ele insistiu. Por favor, Halima. Ainda que incerta, a jovem acabou concordando. Está bem, Raji, prometo. E muito cuidadosamente ele lhe beijou a testa, desejando-lhe boa noite. Com cautela, deixou o cômodo para não ser visto e causar buchicho entre todos por ter estado no quarto da enteada. Naquela noite, pela primeira vez, Nekhbet notou que o marido estava diferente, com o pensamento longe, sendo atormentado por algo. Seria Natifa a causa dos seus tormentos? Perguntou-se ela silenciosamente, pedindo a Isis em seguida que protegesse o casal. Ainda que tivesse prometido a Raji que não se afastaria dele, Halima acordou disposta a evitá-lo para que não mais viesse a ser tentada como fora na tarde do dia anterior. Ao final daquele dia, ele procurou outro lugar para relaxar e não o seu habitual, porque sabia que Raji a encontraria e passaria, como de costume, um bom tempo ao seu lado conversando. Atento aos movimentos da enteada, Raji percebeu sua intenção e por isso logo a localizou. Impressão minha ou você está fugindo de mim? Até ontem gostava da minha companhia, hoje, no entanto? Eu queria apenas ficar só, um pouco. Olhando atentamente para ela, ele lhe falou seriamente. Ainda ontem, quando eu estive no seu quarto, você me prometeu que não se afastaria de mim, pelo que quase aconteceu entre nós ontem à tarde. Halima se avermelhou de pronto e ele severamente inquiriu. Vai quebrar a sua promessa, vai? A jovem novamente corou, ficando mais uma vez sem resposta. Acha justo a gente se separar por causa de um deslize? Não, não mesmo. Então venha, vamos nos divertir por aí, lado a lado, como sempre fizemos. Ainda que envergonhada pelo que ela havia feito a ele no dia anterior, Halima acabou aceitando o convite, mais por vontade de ficar ao seu lado do que propriamente por querer se fazer simpática com ele. Em meio ao caminho, a jovem contou sobre a sua vontade de aprender a tocar um instrumento, bem como a decifrar hieróglifos. Então, num ponto bem distante da casa, longe da visão de qualquer um, Raji travou seus passos, mirou seus olhos e disse com sinceridade: Ontem, Halima, não foi só você quem quis aquilo. Você quer dizer que... Sim, minha querida. Eu também queria beijá-la naquele instante. Na verdade, há dias que eu vinha desejando um beijo seu. Mas
Ele não lhe permitiu completar a frase. Travou-lhe os lábios com um beijo intenso e caloroso. Foi tudo tão rápido que Halima mal teve tempo de se defender. Ao término, a garota estava sem ar, enquanto ele parecia ter adquirido uma luminescência própria. Desculpe-me, eu não resisti. Foi tudo o que ele disse, ainda imerso na sensação de prazer. Mediante as suas palavras, os olhos dela se abriram um pouco mais de espanto. Sem conseguir encará-lo, palavras atravessaram seus lábios, ainda que não quisesse pronunciá-las. Eu preciso ir. Você realmente quer ir? Os olhos dela lampejaram para os seus, tomados de perplexidade. Quer? Insistiu ele novamente com seu olhar penetrante e encantador. Eu... Halima tentou responder à pergunta e não conseguiu. Não precisa me dizer nada, atalhou ele divinamente. Seus olhos já me disseram tudo. Você não quer ir, eu sei, mas tem medo de ficar. Não é medo, é respeito à minha mãe e a você por ser meu padrasto. Eu sei. É melhor então nos afastarmos um do outro antes que... E novamente ele a surpreendeu com um beijo e ela, por mais que quisesse, não conseguiu resistir. Entregou-se por inteira. No minuto seguinte, ele pegou a mão dela e a apertou de leve contra o seu corpo, inspirando seu perfume, parecendo se deliciar com ele. Não faça isso, objetou ela, ainda que se deliciasse com seu gesto tão sedutor. Por quê? É ruim? Questionou ele sem parar o que fazia. Não, é bom demais, mas não devemos. Você é meu padrasto, eu sei, e você é minha enteada, uma garota linda que não me sai do pensamento. Ao beijar-lhe o dorso da mão, Halima estremeceu de prazer, e quando novamente os seus olhos se encontraram com os dele, um sorriso bonito despontou na face surpreendentemente atraente do rapaz à sua frente. Acho que eu estou me apaixonando por você, Halima. Não. Sim, e acho que você também está ficando apaixonada por mim. Por favor. A jovem tornou a suspirar. Então, puxando-a delicadamente pelo punho, ele a conduziu para um ponto mais distante, onde lindas palmeiras reais faziam certa sombra para afugentar o calor. Ali eles novamente se olharam com profundo interesse e desejo. Mesmo longe de tudo e de todos, como ambos tanto queriam ficar, Halima ainda temia a tamanha intimidade que crescia entre os dois. Olhando intensamente para os seus olhos, vivos e dilatados de medo pelo que estava acontecendo, Raji novamente a beijou, intenso e carinhosamente, fazendo com que a jovem novamente se derretesse em seus braços. Para Halima, tudo agora fazia sentido. Raji era mesmo o homem que ela sempre aguardou chegar pelo leito do rio para fazer dela sua mulher, sua glória e alegria. Naquele final de dia, Raji voltou muito mais sorridente para casa do que de costume. Qualquer um podia ver sua transformação e ser contagiado por sua alegria. Ao ver o marido radiante daquela forma, Necbet novamente estranhou seu comportamento. O que o teria deixado tão feliz? Teria ele se encontrado com natifas escondidas? Estariam mantendo um caso extraconjugal? Era melhor ficar atenta aos passos da moça. Já era noite quando Raji esbarrou sem querer com Natifa, que vinha voltando da cozinha. O rapaz demorou-se com ela apenas pelo tempo suficiente de lhe pedir desculpas. Então ele seguiu animado, feito criança, para junto de Halima, que parecia aguardá-lo rente à piscina. Natifa, cismada com a intimidade crescente dos dois, decidiu observá-los sem que percebessem o que ela fazia. Raji e Halima? Raji e Halima? Ficou ela a repetir baixinho, com profundo tormento na voz.
Ao voltar para o seu quarto, foi surpreendida por Bess, que olhava para ela com total concentração. Bess, murmurou ela subitamente tensa. Você aqui? Os olhos dele brilharam, tomados por súbita emoção. Estava observando-a discretamente, enquanto você também observava Raji e Halima com discrição. É que ele não a deixou terminar. Finalmente disse o que muito desejava. Eu já sei de tudo, Natifa. Sobre você e Raji no passado. O rosto dela não se alterou. Então sabe também que tudo o que eu e ele vivemos pertence ao passado, não sabe? Tento acreditar nisso a todo instante, Natifa, eu juro. Eu sei, porque eu conheço com a palma da minha mão. Mas pode confiar no que eu lhe digo. O meu amor é só seu, eternamente seu, Bess. E o rapaz ficou a refletir enquanto os olhos da esposa brilharam intensamente. Capítulo 11. No dia seguinte, no mesmo ponto onde Raji e Halima haviam se beijado na tarde do dia anterior, a jovem suspirou e disse com muita seriedade: Eu não podia ter me apaixonado por você, Raji, mas aconteceu. Temos que parar enquanto é tempo. Halima, minha querida, a paixão foi feita para ser vivida, não reprimida. Mas você é o marido da minha mãe, pertence a ela agora. Eu sei, mas o que eu posso fazer se eu vejo em você a mulher perfeita para mim, Halima? Com tudo o que sempre desejei encontrar numa garota? Eu também vejo em você o homem com quem eu tanto me sonhei casar. Naquele dia, junto ao Nilo, quando a tábua se partiu e você me escorou em seus braços, eu percebi quase que imediatamente que você era o homem dos meus sonhos. Eu tentei lutar contra a ideia, mas, de qualquer modo, os nossos caminhos se cruzaram num momento inapropriado. É uma pena. Ele novamente a silenciou com seus lábios carnudos, molhados e intensos de paixão. Num movimento rápido, enlaçou-a, apertando-a de encontro ao seu peito, por alguns segundos até beijar-lhe o pescoço fino e atraente, enquanto derramava por sobre a sua pele suave palavras e mais palavras de amor. Ver-se abraçada por aquele homem que mais lhe parecia um deus, fez Halima se sentir uma rainha. A seguir, as mãos dele tomaram outro rumo, correndo suavemente pelas costas dela, delineando as suas clavículas, deixando a jovem ainda mais entregue à sua sedução. Só podemos estar loucos, balbuciou ela entre um suspiro e outro, para seguirmos em frente com tudo isso. Que sejamos loucos, então, loucos e apaixonados. Você não tem medo? Não, Halima. Dentro de mim só há desejo e paixão crescente por você, minha querida. Com suas mãos firmes, ele empurrou o rosto dela para trás para que pudesse novamente beijar o seu pescoço e queimar a sua pele com a sua respiração quente e acelerada. Como é bom ter você, Halima, como é bom! E essa foi a última frase que ele usou antes de beijá-la novamente. Ao voltarem para casa, Selki procurou Raji para lhe passar um recado. Senhor, há um recado de Akaram para o senhor. Pede que vá ao seu escritório. Irei já. Ao ver-se diante de Akaram, o escriba foi direto ao assunto. Você recebeu uma carta hoje, Raji. Uma carta? Sim, enviada de Tebas. E o que diz? Akaram pareceu momentaneamente em dúvida se deveria ou não passar adiante a informação. Por fim, optou por mais sensato, a verdade, pois era sua obrigação como escriba dizer a verdade. O que diz a carta, Akaram? É de uma pessoa que não quis se identificar, aconselhando você a ir embora daqui. O quê? Você tem certeza? Absoluta. Por que alguém me escreveria tal coisa? Eu não sei. Só mesmo minha mãe e meu irmão sabem onde eu me encontro, e a família de Natifa. Ninguém mais. Mas alguém escreveu essa carta. Sim, alguém a escreveu.
murmurou Ragi, olhando inquisidoramente para o escriba. Alguém que certamente pode ler e escrever hieróglifos. Alguém também que não me quer nessa casa, porque eu o ameaço de algum modo. De qualquer forma, eu não irei embora. Ainda que meus inimigos insistam, permanecerei nessa casa e nessa família. E os dois homens continuaram se enfrentando pelo olhar, até Ragi deixar o ambiente, parecendo mais dono de si do que antes. Ao saber da carta, Necbet foi imediatamente tirar satisfação com Naila. Para ela, fora a própria irmã quem havia pedido a Acaran para escrevê-la. Não fiz nada disso, Necbet, endoidou? Defendeu-se Naila no mesmo instante. Eu não saio dessa casa para nada. Como eu poderia conseguir um escriba para fazer tal coisa? Você não precisou sair, simplesmente pediu a Acaran que escrevesse a carta por você. Não seja ridícula. Acaran não se prestaria a esse papel. É um escriba de confiança, caráter e respeito. Se não foi você, então quem foi? Isso eu não posso lhe responder, Necbet. Seja quem for, fez bem em ter escrito. Ainda acho que Ragi deve partir dessa morada o quanto antes. Necbet novamente desprezou as palavras da irmã e partiu. Ao se encontrar com Kissa, Necbet pediu à filha uma opinião sobre o remetente da carta. Kissa achou por bem se fazer sincera com a mãe. Mamãe, com sinceridade, só uma pessoa dentre todos nós poderia ter escrito aquela carta, o próprio Acaran. Necbet não esperava por aquela resposta. Acaran? Por quê? Que motivos teria ele para afastar Ragi de mim? Não é da senhora que ele quer afastá-lo, mamãe, é de Halima. Halima? Sim, Acaran ama Halima. Disso não faz segredo para ninguém. Todavia, Halima nunca se interessou muito por ele. Acho que nunca o faria. Surge então Ragi, lindo e jovial, sempre atencioso para com ela e... Está insinuando, por acaso, que Halima, sua irmã... Nada posso afirmar com certeza, mamãe, mas na opinião de Acaran, Halima agora só tem olhos para Ragi, e isso o incomoda profundamente. Está levando-o à loucura por ciúmes. Necbet ficou sem palavras. Desde então, seu único objetivo era apurar os fatos. Aguardem, a história continua.